Enquanto não chega à silly season, o país político vai-se agitando com o intrigante caso das gêmeas, a novela de Costa a caminho da presidência do Conselho Europeu e o impasse insanável na Madeira, com Albuquerque como protagonista. Estes e outros temas estarão em análise no episódio 144 de Maquiavel para Principiantes, um podcast do Jornal Económico da autoria do especialista em comunicação, Rui Calafato. Olá, Rui. Muito bom dia. Estamos excepcionalmente a gravar uma quarta-feira esta semana e com alguns ecos daquilo que foi a primeira sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito do caso das gêmeas. Olha, boa tarde a todos. Depois deste meu regresso, desta ausência de 2 semanas, que recebi várias mensagens e agradeço a todos. Quero também dar uma palavra para todos aqueles que são ouvintes e que estiveram presentes no lançamento do meu livro e também vários que eu não conhecia e que me estão a ouvir com certeza neste momento, que estiveram na sessão de autógrafos que eu fiz na Feira do Livro. Portanto, agradeço muito a todos a vossa simpatia. Depois, porque infelizmente já aconteceu comigo, durante estas emissões todas, mais de uma centena do Maquiavel sempre para principiantes, eu aproveito e em nome de todos os ouvintes dar um abraço ao Zé Carlos Lourinho, porque infelizmente partiu-lhe a mãe. Também já me tinha acontecido isso até depois de ter gravado um dos episódios. Agora neste interregno das minhas férias, infelizmente aconteceu isso ao Zé Carlos Lourinho. E, portanto, da minha parte, um grande abraço que já dei e tenho a certeza que todos os ouvintes dão esse carinho pela amizade com o Zé Carlos e o profissionalismo que põe sempre. Portanto, é sempre um momento difícil e gosto que as pessoas tenham esse lado solidário com o Zé Carlos. Muito obrigado. Depois, começando àquilo que tu perguntaste, aquilo que parece que vai acontecer é, de facto, algum esvaziamento desta Comissão Parlamentar de Inquérito a partir do momento em que houve os tais arguidos. O Lacerda Salles já deu esse triste espetáculo de estar ali, depois dizia que não falava, se remetia ao silêncio, mas algumas coisas dizia que sim, parecendo que estava ali numa omertá, um código de silêncio em proteção de alguém, porque não é lógico para quem nos ouve e para outras pessoas que não nos deixam ouvir, mas que ouçam isto em televisão e em jornais, que é assim: nós tivemos um tratamento para as gêmeas, tudo correto, isso nada a dizer, porque elas poderiam ter esse direito, só que passaram à frente toda a gente, até na questão da nacionalidade, para terem este. Depois o medicamento custa 2 milhões de euros. Eram gêmeas, foram 4 milhões do erário público, que fomos nós todos que pagamos. E a questão é esta: face ao volume de custo deste tratamento, quer dizer, a ministra não sabe, o secretário de Estado não sabe, não tem uma palavra, não sabem de nada. E eu disse isso até na CNN: mais vale começarem a primeira pessoa que devia ter sido ouvida na Comissão Parlamentar de Inquérito, como nos policiais, antigamente, nos policiais mais antigos, geralmente a culpa era do mordomo. Aqui a Exatamente. culpa é da secretária, porque é a secretária que fez a marcação da consulta das gêmeas. O tratamento depois seguiu os seus trâmites normais. Agora, o que passa à frente é a questão da marcação da consulta. Quem marca é a secretária do ministro. Qualquer dia é só. Quer dizer, quem mandava mais no ministério era a secretária. Eu até gostava de saber o nome da senhora para lhe dar uma homenagem enquanto ministra da Saúde e A não fazer como lembrar aquela secretária. situação no caso do Ministério das Infraestruturas com João Galamba, não é? Fazer lembrar um pouco Sim, havia essa pessoas que situação. mandavam mais do que os ministros, quer dizer, então a secretária agora é que marca, não houve nada. E depois, com o rabinho à seringa, todos nos lembramos, mas eu quero repisar, o que é, como se lembra, passado poucos dias de Lacerda Salles tomar posse como secretário de Estado, foi visitado pelo Dr. Nuno Rebelo de Sousa. E depois perguntaram-lhe a que título é que ele tinha ido lá entrar para uma reunião com o ministro. E o ministro, desculpa, o secretário de Estado, e o secretário de Estado, Lacerda Salles, respondeu a título de apresentação de cumprimentos. Mas desculpem lá, então agora quem nos está a ouvir, agora imagina o meu amigo Filipe Antolino Teixeira, que está à espera que eu faça um comentário daqui a bocado sobre o Rock in Rio, que vou fazer. Imagina o que é o Filipe Antolino Teixeira, que eu conheço, estou a citar porque é meu amigo há muitos anos, foi meu colega de universidade, não leva a mal de eu estar a falar dele. Imagina agora o que era o Filipe telefonar para a secretária do ministro, ou para os serviços do Ministério da Saúde, para ir apresentar cumprimentos ao secretário de Saúde que tomava posse. Era aceite, com todo o respeito pelo Filipe, ou por ti, ou por mim. Então, mas apresentação de cumprimentos, o filho do Presidente da República vai lá aqui, vai lá para meter uma cunha, então não sabemos disto. E o grande problema é a questão, depois que nós, neste momento, sabemos que o filho do Presidente da República é um industrial das cunhas. Porque, como nós sabemos também, depois, por outro caso, também estava envolvido no caso do jogo da Santa Casa no Brasil. Portanto, quando agora já nós sabemos hoje que o próprio doutor Nuno Rebelo de Sousa já diz que não vai prestar qualquer declaração, nem ceder documentos, porque tem o estatuto de arguido,
Quer dizer, em termos de CPI, isto é esvaziada a importância da CPI. Mas, acima de tudo, tem que se relevar que isto é uma vergonha autêntica. E esta coisa do filho continuar a não dizer nada sobre o que pediu ao pai e andar a fazer uma série de reuniões para meter cunhas é perfeitamente lúgubre para o que é a democracia. Entretanto, vamos ter provavelmente desenvolvimentos nas próximas semanas. Rui, querias também comentar o facto de do Chega e da Iniciativa Liberal estarem aqui a contestar o apoio do governo português à possibilidade de António Costa chegar à presidência do Conselho Europeu. Como é que tu vês este É episódio, assim, tanto do lado do eu governo português naturalmente, como do lado destes dois partidos? eu naturalmente fico satisfeito. Sempre temos um português na liça para ocupar um grande cargo internacional, eu acho que é útil para Portugal. Portanto, quando António Guterres esteve contra Kristalina Georgieva da Bulgária, para secretário de Estado da ONU, sempre ao lado do português, como é óbvio. Não quer dizer que, por exemplo, Durão Barroso, que foi presidente da Comissão Europeia, tal como disse João Coutinho de Figueiredo na campanha eleitoral, Durão Barroso foi português, mas esteve pouco ao lado de Portugal enquanto foi presidente da Comissão. Portanto, mas é português, tudo bem, eu posso não gostar dele, posso ter muitos motivos para achar que ele é uma pessoa que, de facto, das figuras uh, mais difíceis de comentar, vou dizer assim, o Durão Barroso. Agora, esta cheira um bocado a hipocrisia. Não é o Chega e a Iniciativa Liberal o que estão a dizer fazem, é justo, porque parece de facto hipocrisia. Lembras-te o que é que dizia o Luís Montenegro de António Costa? Aos berros, numa reunião do grupo parlamentar. Eles têm que ir embora. Que a maioria caiu de podre no dia de 7 de novembro, quando apresentou a demissão. Então, e agora caiu tudo de podre, têm que ir embora, mas vão embora com um bom cargo para a Comissão Europeia. Eu estou a citar, esta é a teoria de quem faz esta contestação para esta escolha tão evidente do governo a António Costa. Mas eu vou deixar a parte do cargo ali para a parte internacional, sobre Uhum. como é que está esta coisa dos quadros de topo e tal. Não quero alongar mais, mas neste lado da parte da hipocrisia do governo em apoiar agora António Costa, acho que faz sentido da parte dos partidos que se opõem a isso. Uma dança das cadeiras ao nível europeu. Entretanto, o Partido Socialista marcou para 6 de outubro aquilo que são os seus Estados Gerais, tomar o pulso àquilo que é a saúde do partido. Como é que te parece que o partido poderá chegar a essa altura, que ainda por cima é uma fase decisiva em que se vai começar a desvendar aquilo que serão as tendências relativamente ao Orçamento de Estado para o próximo ano? No dia a seguir, portanto, no dia em que das eleições europeias, Pedro Nuno Santos fez um discurso de vitória no Altis, em que estava tudo tão entretido em algumas televisões a falar dos seus próprios egos, ninguém ouviu algo que eu depois disse no meu programa sem agenda na CNN, às segundas-feiras às 7 horas. Que é, ele citou durante o coisa, eu fui eu o primeiro a dizer, para os outros ninguém ouviu. Ele falou de uma criação dos Estados Gerais, que tu disseste agora, ainda agora até apontaste até já a data. Ora bem, quando uma pessoa fala em Estados Gerais, meus amigos, lembrem-se, no caso do PS, de António Guterres, 1995. Quando apresentou os Estados Gerais, foi exatamente para, primeiro, tentar congregar novos quadros de fora até do partido, arranjar mais competências, mais gente de qualidade, mais gente qualificada, para poder ser governo de Portugal. Ora, no dia em que Pedro Nuno Santos ganha as eleições europeias com Marta Temido, no próprio discurso, anuncia a criação dos Estados Gerais, meus amigos, isto não é para viabilizar o orçamento de Estado. Isto é para, se cair o governo pelo chumbo do Orçamento de Estado em outubro, vai dizer: eu estou preparado, eu tenho ideias, eu tenho pessoas, eu consigo congregar a sociedade civil. Portanto, chama a atenção. Quem anda muito entusiasmado a fazer leituras ínvias sobre a questão do Orçamento de Estado, eu julgo que é preciso ter algum cuidado, porque nós não sabemos como é que vai estar o país mais daqui a uns meses. Sabemos que o Governo está a lutar para apresentar algumas medidas, algumas que depois ainda não tiveram resultados práticos, nomeadamente o Plano de Emergência para a Saúde, continuamos tudo, ou Deus dará, como já vimos, já lá irei, mas julgo que esta nota o PS está-se a preparar para ser oposição e para ganhar eleições e para sobretudo, para ir a eleições o mais breve possível. E na Madeira, Rui, há aqui uma espécie de antecipação desse cenário. Neste momento coloca-se a probabilidade do programa do governo e do próprio orçamento do Sim. governo regional não passarem.
Sim. O que é que espera Albuquerque para perceber que provavelmente é aqui a grande pedra no sapato O ativo nesta equação? tóxico. O PSD Madeira ganhou. A partir do momento de ganhar, pode escolher outro presidente do governo regional, desde que Miguel Albuquerque não esteja como uma lapa, que é um petisco até também madeirense, desde que não esteja como uma lapa agarrado ao poder. Ora bem, nós já sabemos que o PS, a JPP, que foi o partido de revelação, que teve um excelente resultado, e o Chega, vão chumbar o programa de governo da Madeira. A partir do momento em que chumbam o programa de governo da Madeira, isto há poucas condições. E, portanto, a qualquer momento temos eleições outra vez. Qual é aqui a nuance? O que é que pode acontecer que possa alterar este estado das coisas? É simples. É Miguel Albuquerque conhecer, por exemplo, o que se passou nos Países Baixos com o Geert Wilders, com o Partido da Liberdade. Não estou a comparar partidos, um é de extrema-direita, outro é da direita, centro-direita. Mas o Geert Wilders ganha as eleições nos Países Baixos, mas ninguém quer o Geert Wilders como primeiro-ministro dos Países Baixos. Ninguém queria casar com ele. O que é que ele teve? Isto foi em novembro que aconteceu a vitória de Geert Wilders, e só em maio Geert Wilders abdicou da possibilidade de ser primeiro-ministro, conseguiu congregar 4 partidos de direita, fez um governo tecnocrático em que metade são independentes, metade são dos respectivos 4 partidos que o apoiam. E porquê? Saiu de cena. O que é que ganhou? Estabilidade, uma solução governativa. Enquanto Miguel Albuquerque continuar agarrado a uma lápis, se calhar em vez de sair da linha da frente, passar para bastidores e arranjar uma solução séria, nesse dia nós já sabemos que se calhar uma série de partidos vão viabilizar um governo do PSD Madeira, nomeadamente até o próprio Chega e a própria Iniciativa Liberal. E, entretanto, temos a Ministra da Saúde aqui em várias frentes de guerra, a afirmar que Portugal tem lideranças fracas na gestão hospitalar e isso Era. provocou logo uma demissão em bloco Sim, relativamente à direção do repara, hospital. é Um, difícil. em Repara, Viseu, eu exatamente. vou-te fazer aqui 3 coisas já rápidas para depois Uhum, passarmos ao internacional, se me permites. certo, claro. Relativamente a isto, até porque os outros 2 temas, como tu sabes, são coisas mais curtas e de pequena nota. Uhum. Mas esta questão é uma questão que, quer dizer, primeiro já tivemos ontem, eu já vi na televisão hoje, a ministra Ana Paula Martins a dizer que não foi bem aquilo que ela disse, a questão de termos lideranças fracas na gestão hospitalar. Quando nós temos, chamo mais uma vez a atenção daquilo que eu digo em vários pontos, quando nós temos um ministro, um responsável, um presidente de uma instituição a dar justificações sobre e a dizer que não foi bem entendido, significa que a mensagem primeiramente emitida correu mal. Portanto, aquela mensagem correu mal, teve logo essa queda dos gestores hospitalares do Hospital de Viseu. Agora, é uma certeza. Tu nomeaste, tu tens que. São 150 mil profissionais a trabalhar no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, tens de ter. É gerido com pinças. São muitos interesses também, mas isto tem que ser gerido com pinças. Segundo, tu nomeaste um gestor do CEO, o novo CEO do que é o Gandara de Almeida, que é tenente-coronel, exatamente para a farda, quase dar a garantia, criar na percepção das pessoas. Temos ali um novo Gouveia e Melo Está tudo e em que os ordem. serviços da saúde vão ser postos em ordem porque é um militar que trata. Mas, para isso, primeiro, é preciso o apoio da ministra, é preciso a ministra que não tem experiência política não cometer gafes, e como tu sabes, também há ministros com experiência política que cometem gafes na mesma. Portanto, ainda é pior quando o ministro não está experimentado politicamente cometer essas gafes, porque pode cair mais nesses erros, e sobretudo ter a noção, e ela tem, porque foi gestora hospitalar do Hospital de Santa Maria, ter a noção que tem que lidar com quem gera os hospitais com luvas de pelica. Esta é aquilo que é a imagem que é ideal. E não com luvas de boxe. Esta é a coisa. Portanto, se entra em guerra com os depois tem que pedir desculpa por aquilo que disse, isto é um mau caminho para a saúde. Portanto, acho que há uma ministra a acompanhar e não se esqueça do plano de emergência para a saúde que foi apresentado pelo governo e os hospitais, depois foi escondida a lista dos hospitais que tinham profissionais disponíveis, as urgências, etc. Quer dizer, na saúde também se existe transparência, se entramos com falta de transparência, aí temos um caminho completamente pantanoso. 2 notas só para terminar, da parte do Nacional. Esta porque é muito rápida, quer dizer, a Santa Casa andou metida nestas negociatas no Brasil e nós ficarmos a saber que uma casa de respeito, de solidariedade social, de estar a dever dinheiro ao PCC, que é uma das organizações criminosas mais poderosas do Brasil, 40 mil euros, ou o que é. Quer dizer, quem é que andou lá a fazer estas negociatas? Onde é que estão estes tipos? Onde é que estão estes tipos? Estes tipos. Isto não foi lá o provedor, nem foi. É os intermediários. E a pergunta é: também estava metido nisto o filho do Dr. Nuno Rebelo de Sousa?
que andava metido nisto, também andava metido aqui, isto foi no Rio de Janeiro. Esta PCC é uma organização criminosa sediada no Rio de Janeiro, depois tem as suas redes tentaculares por outras partes. E, portanto, isto é o mal daquilo que é do pior que pode haver em Portugal. É estarmos relacionados, uma grande instituição séria, credível, misturada com o PCC, que é uma das organizações criminosas mais conhecidas do Brasil. Do outro lado, exatamente o contrário, uma notícia extremamente positiva, que também gosto de dar. Foi uma coisa que passou um bocadinho ali rápido, até por causa do europeu, e isto, o europeu impõe-se. Quer dizer, o Cristiano Ronaldo comprou a Vista Alegre. Comprou 30% da operação da Vista Alegre em Espanha. E, sobretudo, vai abrir uma nova marca Vista Alegre, uma nova empresa, para a Ásia e Médio Oriente. Isto é, tu associares uma marca de enorme prestígio portuguesa, como é a Vista Alegre, a um dos nossos maiores ícones, a uma das maiores marcas portuguesas que se chama Cristiano Ronaldo, e tu sabes, toda a gente sabe, a força que o Cristiano tem na Ásia, no Médio Oriente, imagina o que é ele como embaixador, e ele como protagonista de ações de marketing e publicidade, a levar uma grande empresa portuguesa para esses novos mercados. Acho que isto é servir a pátria. Isto não é só marcar golos. É Cristiano Ronaldo a servir a pátria, assim serve-se a pátria. Criar empregos, desenvolver marcas portuguesas e, portanto, mais uma vez, ele e os gestores que o acompanham, nomeadamente uma grande figura de quem eu sou amigo, como é sabido, que é o Tiago Carveiro, que foi um dos grandes cérebros do que é a Federação Portuguesa de Futebol e o caso de sucesso que é. E, portanto, sabendo eu que o Tiago está associado e que esteve no meio destas negociações para este casamento com a Vista Alegre, só tenho de dar os parabéns porque é muito bem visto, tanto por quem está a colaborar com o Cristiano, como depois para a pessoa que toma a decisão, que é o próprio Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo a dar cartas dentro e fora das quatro Sem dúvida. linhas. No campo internacional, Rui, começa a dança das cadeiras para os caros Uhum. europeus, com António Costa na calha. Pois, a questão é esta. Eu disse há uma semana, num programa no Sem Agenda, na CNN, eu disse que naquela altura, vamos ver, porque era uma das pessoas que mais se falava na altura, mais forte por causa do caso judicial de António Costa, seria a primeira-ministra da Dinamarca, Frederiksen, que depois teve um atentado durante as europeias. É. Depois ela emitiu uma nota a dizer que já não estava interessada no cargo. Depois, como eu disse ontem, desculpa, na segunda-feira, eu disse nem na semana passada estava fechado, nem hoje, segunda-feira, está fechadíssimo. Ao contrário do que andaram a dizer que já iria ser anunciado à noite, quando Depois do jantar informal, não é? já se estavam a deitar foguetes antes da festa, quando não é verdade. E no próprio dia, o primeiro-ministro da Polónia, Donald Tusk, disse logo que, atenção, porque a Costa continua a ser investigado num inquérito separado em Portugal. E, portanto, tu não podes correr o risco de teres um decisor da União Europeia a depois ser chamado à justiça na sua pátria. E, portanto, há esse cautela, não está nada definido. Não está nada definido. Relembro que Charles Michel, que é o presidente do Conselho Europeu, é da família dos liberais, não é nem dos socialistas. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? É porque há uma articulação que é habitual nos bastidores, até à mesa, enquanto se janta, de depois de arranjar um bocado, ficar tudo bem para todos. E, portanto, há depois desejo de Leste ter um cargo importante, a parte, temos que equiparar a parte feminina com se sobrepor. Portanto, eu acho que, de facto, António Costa tem um prestígio enorme na União Europeia, isso é verdade, entre vários Estados e, sobretudo, entre os vários primeiros-ministros, seja de esquerda, seja de direita, seja de extrema-direita. Não nos esqueçamos que António Costa tem um apoio e uma amizade importante que se chama Vítor Orbán, primeiro-ministro da Hungria, que é de extrema-direita. Portanto, aqui na Europa, tudo depois casa, tudo se articula, que é natural que ele é favorito para qualquer cargo, seja presidente do Conselho Europeu, seja aquele cargo que se fala à primeira-ministra da Estónia, para o lugar de José Borrell, é uma de outra hipótese que pode acontecer com António Costa, que está bem colocado, está. Se vai casar finalmente com todos os interesses e todas as articulações políticas dos vários grupos que têm poder neste momento no Parlamento Europeu, isso veremos, mas ainda não está fechado, nem fechadíssimo, como eu disse na segunda-feira, e mantém-se. Entretanto, Rui, à mesa do G7 analisou-se a guerra na Ucrânia e o conflito entre o Hamas e Israel em Gaza. Sim. Como é que viste Analisou-se sem dúvida isso, esta a parte situação? das soluções para a guerra na Ucrânia, em que a anfitriã foi a Giorgia Meloni, onde vimos uma cena, mais uma vez, depois daquela que tínhamos visto o Obama também a segurar por o ombro de Joe Biden, outra cena perfeitamente que se vê, aliás, eu era para ter escolhido esse tema,
mas já como já o falei, só acrescento aqui, cada vez mais nos próprios Estados Unidos, como é que está o estado mental do próprio presidente Joe Biden. Há cada vez mais sinais que, de facto, e as pessoas, mesmo a andar e tudo mais, com todo o respeito, todos nós sabemos que não está na plenitude da sua forma. Mas aqui, de facto, fará um encontro, sobretudo, para a Ucrânia, e esta cimeira do G7, com todos os poderes, alguns poderes fracos, como o primeiro-ministro, como o chanceler alemão, que levou uma sova nas últimas europeias, ficando atrás até da AfD extrema-direita, como de Sunak, que está 20 pontos atrás dos trabalhistas. Portanto, uma série de encontros, e quase encontros bilaterais, que deram força à solução da Ucrânia, que eu julgo que, sinceramente, só com a decisão nos Estados Unidos poderá alcançar verdadeiramente uma solução para a Ucrânia. Rui, França e Inglaterra preparam-se aqui para É, eleições com dois protagonistas interessantes que tu queres é verdade. destacar. Em Inglaterra, iremos falar, mas no espaço chama a atenção que no espaço de uma semana temos a primeira volta em França e a seguir temos as eleições em Inglaterra. Em Inglaterra, ainda agora falei, temos os trabalhistas com muita distância sobre os conservadores e há já sinais de que o próprio partido do Farage pode passar à frente dos próprios conservadores, o que era uma hecatombe total do Partido Conservador. Em França, depois do terremoto Jordan Bardella, que eu sempre falei que seria a grande figura e vai ser a grande figura de França nos próximos anos, nós vamos ter de facto esse bloco de Bardella, a esquerda comandada numa coisa com François Hollande, que foi um medíocre presidente de França, diga-se de passagem, do PSF, mas coligado com a esquerda mais radical, e depois temos uma direita que tem uma maioria presidencial em que um dos seus partidos principais, que é os republicanos, que são originários do antigo RPR, do Jacques Chirac e do Sarkozy, com o seu líder a dizer que podia casar com o partido de Marine Le Pen e Jordan Bardella, o que levou de facto a uma cisão e uma gritaria em França. Vamos ver como é que isso dá, mas de facto cada vez mais é natural que numa primeira volta o partido de Marine Le Pen e Jordan Bardella, que é o candidato a Matignon e a ser primeiro-ministro ao Bardella, possa ganhar à primeira volta, mas como todos nós sabemos, o sistema de segunda volta geralmente equilibra as coisas e dá vantagem aos partidos mais moderados. Por isso, vamos ver o que é que vai dar, mas é um desafio grande, mas em termos de primeira volta, eu julgo que poderá haver uma vitória forte do partido de Marine Le Pen e de Jordan Bardella. Rui, e se o Maquiavel para principiantes tivesse uma rubrica tipo número da semana, seria claramente aqui o número de ministros Era que a Índia esta, vai sem ter dúvida. agora nos próximos anos. Sem dúvida, porque isto aqui é de facto de salientar. O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, voltou a ganhar as eleições, não com a margem que se supunha face ao partido do Congresso e à aliança que tinha lá o partido do Congresso e a família Gandhi. Só que para quem não acompanhou isto, porque isto até nem é muito falado cá em Portugal, eu só vos vou perguntar isto era o número para vocês registarem. Nós falamos que nós temos muitos ministros, temos de alguns 18, ou o que é, Brasil imensos. Agora, na Índia, são 71 ministros. 71 ministros. Não Imagino sabemos, se este Conselho de nós Ministros, sabemos que é Rui. um país enorme, que é um subcontinente, tem mais de 1.000 milhões de habitantes, mas quer Claro. dizer, 71 ministros, e agora pensem lá nisto, 71 ministros, reparem no aparato de assessores, secretários de Estado e não sei o que mais, isto é magnífico. Uma Portanto, máquina colossal. se fosse em Portugal, isto era uma coisa que daria muito para falar, mas não dá. Mas então vamos aos mídias, não é? Vamos aos mídias e vamos falar da estreia do Só novo queria canal de notícias em é, Portugal. News Now. duas pequenas notas. Uma é a questão do Rock in Rio, porque Certo. esta questão, de facto, absolutamente risível dos croquetes. Eu tenho de dizer o seguinte, acho que não sei se já vos contei aqui, mas conto sem problema nenhum. Eu tenho muito respeito pela família Medina. Eu fui o autor da primeira conferência de imprensa do lançamento do Rock in Rio, no Hotel da Lapa. Fui eu que a fiz, julgo que em 2003 ou 2004, já não me lembro. E, portanto, conheço de raiz, desde o primeiro momento, o Roberto Medina, desde que ele veio para Uhum. Portugal e esteve a viver no Hotel da Lapa com a sua companheira, a Mariana. Depois, quando veio a filha, ele disse: "Não, Rui, olha, preciso que tu fales com a minha filha depois é que vai ser a pessoa que vai ser a diretora executiva." Portanto, tenho imensa ternura pela Roberta Medina, porque a Roberta Medina, a primeira vez que veio a Portugal, o primeiro dia que chega muito cedo e vai almoçar comigo à Tasca do Manel, no bairro Alto.
e ela é pequenina, é muito pequenina, ela tem 1,60 m, 70. E ela de saltos altos, agora imagina o que era, ela e eu com dificuldades, ela a qualquer momento poder cair nos paralelepípedos e nos passeios do bairro Alto, Sim. e portanto eu tenho muita estima e muita consideração pelo Roberto e pela Roberta. Mas quero dizer que de facto procederam mal, quer dizer, isto é absolutamente risível, está-se a falar de croquetes há 3 dias em Portugal, coisa. Bárbara Guimarães, quer dizer, estavam lá no coisa, não havia maneira, era preciso agarrá-las quer dizer, eles já têm que saber que há ali uma zona VIP, com certeza. Mas Claro. ficava mal a pessoas que estão a colaborar com a Exato, e que organização, estão a trabalhar, não é? Sabemos que é estão a perfeitamente trabalhar, normal. estão a trabalhar ao lado, na entidade parceira do Rock in Rio, que é a SIC, estavam a ser comentadoras do evento na SIC, faz mal terem comido uma porcaria de um croquete e beber um sumo, ou o que era. Quer dizer, e depois chega lá um tipo, é tal coisa, é mais para ser mais papista do que o Papa, essas organizações de segurança. Depois, o Rock in Rio emite um comunicado de imprensa a dizer que tem 750 seguranças no coisa, parabéns à prima, acho muito bem, mas quer dizer, sem dar de facto uma justificação, que aquilo não era coisa, era pedir desculpas e de imediato, no dia a seguir, as duas protagonistas dos eventos dos croquetes serem de imediato convidadas para a tenda VIP e acabava-se a conversa e fazia-se a brincadeira ao contrário, que era comunicação, a Roberta Medina com as duas lado a lado, a comerem croquetes as três e Pela acabava o positiva, não é, assunto. Rui? E acabava o assunto. O Rock in Rio é Claro. uma coisa simpática para as pessoas. Portanto, era fazer isto na brincadeira em vez de comunicados da imprensa, parece que estão em guerra. Como pessoas que estavam a trabalhar ao lado do evento. Para o evento. Em promoção do evento. É perfeitamente risível. Foi mal aconselhada a Roberta. A Roberta era a primeira a fazer aquilo. Se eu lhe dissesse, ó Roberta, chama aí as duas senhoras, tira uma foto com elas, mete para o Instagram e para as redes sociais a comer croquetes lá na tenda VIP e diz que passou por cima, foi uma coisa, elas também não se lembraram, entraram lá, paciência, mas tudo passa porque isto é uma festa, o Rock in Rio. Nunca foi uma coisa para haver grandes problemas, a não ser alguns que às vezes acontecem por objetos de bebeiras. Ou Mas, oferecer croquetes a todos os visitantes, não é? com Por certeza, exemplo. pá, ridículo. Mas enfim, isto é a primeira. Segundo, o Now estreou-se. Eu desejo felicidades ao Now, que é o novo canal da Média Livre, da antiga Cofina, e parceiro da CMTV e do Correio da Manhã. O Now quer ser um canal de qualidade. Eu acho que está a abrir devagarinho. Isto é um soft opening. Estão a abrir agora a testar para melhorar, para depois arrancarem à série mais em setembro e outubro. Os 2 dias de emissões, o primeiro dia teve 0,8 audiência, que é bastante fraco. E ontem, eu já vi os dados, ainda não são públicos, tiveram 0,6, caíram mais um pouco. Ontem era um dia difícil, também era o jogo de Portugal, tudo mais, mas quero dar este número para as pessoas terem a diferença. A CNN, quando arrancou, o primeiro dia de emissão da CNN teve 3,1 de share. Primeiro dia do Now, com a máquina promocional que teve, da CMTV, da Cofina, do jornal, etc., e outras ações de promoção e comunicação que fizeram, começou com 0,8. Não é um bom sinal, mas também me lembro que a CMTV, quando arrancou, teve foi um desastre. Muita gente criticava e gozava. Hoje vale a liderança no cabo. Portanto, eu acho que para as pessoas terem essa ideia, todas as televisões, todos os projetos de mídia são maratonas, não são sprints. Depois vamos ver quem é mais forte nas maratonas e quem aguenta. E eu espero que esteja o canal onde eu estiver a ganhar sempre, como tem ganho agora nos últimos tempos. Tal e qual. Rui, vamos para as sugestões culturais desta semana. Olha, 3 coisas. Uma é que é hoje é quarta-feira, estamos a gravar quarta-feira, quarta hoje na RTP2, mas depois podem ver quem ouvir só mais tarde. Puxem para trás porque vai haver um documentário à noite na RTP2, a Havana de Leonardo Padura. Eu adoro Leonardo Padura, estou farto de recomendar, um dos maiores escritores da atualidade, e portanto conhecermos a Havana de Leonardo Padura acho que é de sugerir. Depois 2 séries, uma na Netflix, Tour de France está de volta, portanto, tal como é a série da Fórmula 1, portanto, acho que mais uma vez o mesmo trabalho, da mesma produção da Netflix de qualidade como foi o primeiro do Tour de France. A segunda, vi ontem o primeiro episódio, ainda só está um episódio disponível, continuo a achar aquilo completamente fascinante. Chama-se House of the Dragon, está na HBO Max, portanto recomendo. Livros. Tive fora 2 semanas, eu li estas 1200 páginas, são a trilogia do Don Winslow, que é uma coisa de gangsters. Cidade em Chamas, Cidade de Sonhos, Cidade em Ruínas. Para quem não conhece, é muito inspirador para quem quer escrever, e aprender a escrever é uma coisa que se escreve mal em Portugal, quase não há ritmo nos livros.
isto tem ritmo, nunca mais acaba. É fabuloso isto. Isto é uma trilogia magnífica. Don Winslow, isto é tudo da HarperCollins, e portanto em português, está editado em português, os três volumes. Depois, este é um dos melhores livros de 2024, ganhou o prémio Goncourt em 2023, chama-se Velar por Ela, do Jean-Baptiste Andrea, recomendo vivamente, é um livro fascinante, fabuloso, e portanto, quem ganha prémio Goncourt, habitualmente, sai sempre um grande livro. Para terminar, como tu vês, até fiz pela graça, porque fui buscar ontem à livraria da Travessa, onde comprei mais 2 livros, mas este ainda está em plástico, como tu vês, olha, ainda nem o abri, estava pela graça, porque vou levar agora para o fim de semana. Eu tenho um grande fascínio pelos criadores, uma vez já citei aqui, a biografia do Gilberto Braga, criador de grandes novelas do Brasil. São histórias, são criadores de histórias, de dramas, e depois têm boas histórias por trás da sua vida pessoal, etc. Este livro chama-se Nossa Senhora das Oito, porque a das Oito era da novela das Oito. Era a novela, o horário. Era a novela. Quem é ela? A Jeanette Claire e a evolução da telenovela no Brasil, que era a Jeanette Claire, foi uma das maiores criadoras de novelas do Brasil. Jeanette Claire, Dias Gomes, Gilberto Braga, estes são os principais. E, portanto, está aqui ainda fechado, encomendei, porque era um dos livros sugeridos no livro do Gilberto Braga, e eu quis ver isto, porque eu adoro estas coisas, isto é muito fascinante para mim. Para terminar, já estamos mesmo em cima do tempo, a pergunta, quando é que acaba este escândalo, que para mim foi notícia de 4 idosos por dia serem vítimas de violência doméstica. Isto é uma coisa que tem que parar, e eu estou farto de dizer isto, tanto na violência doméstica, violência sobre as mulheres, as penas têm que aumentar contra estes animais. Animais, entre aspas, com todo o respeito pelos animais, contra estes bandidos. E, portanto, esta é uma coisa que para mim é muito chocante, porque quem tem pais, e quando os pais viviam sozinhos, e a fase em que eu apanhei a minha mãe morar sozinha, depois de ter morto o meu pai, como acontece, se calhar, com muita gente que infelizmente já não tem os pais e que nos está a ouvir agora, sabermos que pode haver alguém que pode exercer violência sobre a nossa família é algo que nos toca muito no coração, e, portanto, eu acho que se deve aumentar gravemente as penas para quem faz estas barbaridades. Rui, ainda bem que fizeste aquelas sugestões culturais, nomeadamente a parte dos livros, para quem te acompanha nas redes sociais não pensar que as tuas férias foram só petiscos em Sesimbra. Exatamente, lembrei. Mas olha, vou contar uma coisa já para Fizeram terminar. muito sucesso. Força, Mas força, vou-te Rui. contar, fizeram, e vou-te fazer, isto criou tanto sucesso que o diretor da NIT, do New in Town, da publicação, que é uma coisa que tem muita audiência Sim, sim. nas redes sociais, um meio de comunicação, acabei de hoje de manhã mandar para uma jornalista dele, me convidou para eu fazer a Sesimbra de Rui Calafate. Portanto, aquilo que Fantástico, viram nas redes fantástico. sociais vai sair no NIT com fotos minhas e outras que eu recomendei, mais outras recomendações de passeios, etc. E pá, porque esses pratos, efetivamente, sei. Aliás, fiquei a aprender. Antigamente, um gajo partilhava nas redes sociais músicas e não sei. Isso passou de moda. Pratos. O povo adora. Portanto, e como eu pus ali bons pratos, raia com azeite e alho em tacho, espadarte a abelhão pato, o espadarte a café, etc. Outras maravilhas que podem ir às minhas redes sociais ver. Está lá Tudo está no tudo. Facebook, as fotos. Com Portanto, fotos ótimas. mas vejam agora no NIT e podem ir a Sesimbra, que Sesimbra está ótimo, como eu chamo sempre a atenção. Esta é a altura, a época alta do coisa, é sempre pior. Mas aproveitem nos outros meses, que é melhor. Está bem? Quem Um sabe abraço. se não, quem Muito sabe se obrigado. não abrimos aqui também uma secção de É, sugestões gastronómicas do Rui talvez. Calafate. Abraço. Obrigado, Rui. Até Obrigado, para a eu. semana. Até para a semana. Este podcast é muito dinâmico. Fechamos assim o Maquiavel Obrigado. para principiantes. Ouça e acompanhe este podcast no Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. Este é um programa da autoria de Rui Calafate. Conta com a condução de José Carlos Dourinho e o cuidado técnico é de Nuno Braga. A música está a cargo de Casper. Está fechado o manual desta semana.